Como o ego de Neil Druckmann destruiu a Naughty Dog. Ainda bem, não faz falta. Neil Druckmann, do estagiário ao novo Kojima, um homem que teve uma ascensão Novo Kojima. Novo Kojima. Não. O Kojima já pra mim já é superestimado. Eu sei, vai machucar os ouvidos de muita gente aí. Eu não ligo. Miyazaki melhor. Mas cara, o Neil Druckmann não limpa o chão que o Kojima passa, velho. É um bosta. Esse cara é um bosta. O Neil Druckmann é um bosta. Incrível na Naughty Dog, mas com essa ascensão veio um ego inacreditável. You're way less important, and some of you are not important at all. E isso não vem só das entrevistas e da percepção do público. As pessoas que trabalharam com ele. Vocês têm noção que a segunda temporada de Last of Us, claramente ela vai sofrer um reboot? Porque a segunda temporada, a terceira temporada vai sofrer um reboot porque a segunda foi um desastre. Os caras basicamente vão tornar a Abby protagonista. Tipo, esse é o rumor. E o Neil Druckmann foi afastado da série. É sensacional, tipo, é sensacional ver a derrocada desse bosta. Na Sony e na Naughty Dog falam isso, como o ator do Sully do Uncharted, falando sobre os supostos tapetes que ele havia puxado dos veteranos da empresa e o quão difícil é trabalhar com uma pessoa como ele. E sim, o jogo 2 é um desastre. Não tinha como ser diferente. Não, a gente assistiu um vídeo sobre Last of Us, que é um vídeo especificamente sobre o Druckmann, também do Morgan. Then go into the set and work with Neil Druckmann, or did he make You just have to be professional and try and leave your opinions out the and door? resentments outside, E para descobrirmos onde surgiu toda essa obsessão dele em querer ser um novo popstar da indústria, um novo Kojima. E Vai, Renato, mostra o vídeo só do Cookman posando pra foto e ninguém tirando. Eu tô me controlando. Eu tava quase pesquisando esse vídeo, porque esse vídeo é maravilhoso. as inúmeras decisões Todas as oportunidades possíveis de mostrar esse vídeo tem que ser mostradas, mas eu vou me controlar. dele, tanto políticas e pessoais, ruíram o legado da Naughty Dog ao longo dos anos. Para descobrir tudo isso, tá ligado? Chega mais, irmão. Para muitos, Neil Druckmann é o gênio e visionário que criou The Last of Us, mas E gênio visionário. Uau! Ele criou um filme interativo, rapaziada. Uou! O Kojima já fez isso. Mais de 10 anos antes. Tá ligado? Joguinho interativo, filminho interativo não é novidade, tipo. a história não é bem assim, ou não é toda assim. Ele criou o conceito de pai e filha, né? Eu comentei no vídeo da beta do The Last of Us Parte 1, a ideia de The Last of Us não foi apenas de Neil Druckmann. O esboço inicial nasceu na faculdade, enquanto Neil participava de um projeto acadêmico apadrinhado por George Romero, o pai do gênero de zumbi, e a melhor ideia seria apadrinhada por Romero e viraria um jogo. Em palavras do próprio Druckmann, Romero odiou esse projeto inicial que Druckmann tinha, que era completamente diferente da versão final que conhecemos de The Last of Us. I pitched it to George and he hated it. O projeto foi passando por várias mudanças e Druckmann acabou recebendo vários nãos ao longo dessa jornada com esse ambicioso projeto, até que um determinado dia ele chega como estagiário de programação na Naughty Dog, ganha relevância na empresa, e ele e Straley são encaminhados para escrever uma nova IP para Naughty Dog depois de um cancelamento do reboot de Jak and Daxter. E aí Neil pega essa ideia que ele teve da faculdade de um jogo de zumbi, em que tinha um homem que protegia a garotinha, mas o que fez Romero ver essa história... Cara, eu nunca joguei Metal Gear. Eu acho esteticamente interessante, os memes eu gosto, mas eu nunca joguei. A história que Druckmann escreveu nessa época de faculdade como genérica era que Druckmann queria focar na independência da garota em relação ao guardião que a protegia. E foi aí que entrou Bruce Straley e sugeriu que a história deveria focar na mudança dos dois personagens ao longo da jornada, como que eles passariam iriam mudar completamente a jornada deles e quem eles são. Além da ideia do apocalipse por fungo, também vir do Straley, trazendo uma originalidade, um terror biológico para esse apocalipse, deixando tudo ainda mais autêntico. E aí nasceu o sucesso de The Last of Us. Então, a música Invisible quase me psychou pra jogar Metal Gear, tipo, mas ainda irei. Valeu, Cuca! Cuca Aleijado mandou R$10. O verdadeiro Gamedev lendário é o John Carmack. Wolf do Onquay, que nunca errou e todos sabem disso, e adicionou um link. Irmão, fato. Porra. Fato. Nossa, caralho. O hot take é absurdo. O John Carmack, ele realmente é o maior game dev. Tipo...
Não, Absolute Chad. Concordo com cada palavra. Concordo com cada palavra que foi expelida pelo seu comentário. Porra, belo hot take. Não, tipo, só lembrou, tipo, desse fato. Bom, mas eu ainda tenho que jogar Metal Gear. Eu comprei o Metal Gear 5 na primeira promoção depois que eu fui upado, mas eu preciso dar uma chance. Porque antes do Stray, Neil teve várias ideias, não só antes de trabalhar na Naughty Dog, Yosef, corta. como durante o processo criativo de trabalhar esse jogo. Em uma delas era até uma ideia misógina, em que apenas mulheres se infectariam e a Ellie seria a única garota que não iria se infectar, e a gente passaria o jogo inteiro matando mulheres. Mas foi graças a uma funcionária da Naughty Dog que falou que não se Eu gosto muito do Tron. Acho maravilhoso. Strolling Time. sentia confortável com esse tipo de proposta de narrativa, por mais que o contexto ainda fosse sobre The Last of Us, sobre o amor de um pai que protegeria sua filha dos males do mundo. E Druckmann, quando estava no início de sua carreira na Naughty Dog, sempre ressaltava a importância dessa equidade e do trabalho em equipe da empresa. I'm really proud that at Naughty Dog we have this really flat structure where people can speak up. If they don't like ideas or the story, someone can say something. And a lot of the female workers that at Naughty Dog came up and said, I don't like this idea. But the way it's coming off is you have a bunch of women turning into monsters and you're shooting them in the face. That was not good. So that got scrapped. And then over the next several months, Bruce and I kind of hold ourselves in a room and like pick bits and pieces of the story that we liked. People are constantly critiquing each other, and that's the culture we try to cultivate here at Naughty Dog, because it helps make the game better, even if sometimes it can be frustrating and hurt your ego, but at the end of the day, it's all about the game. Mas, com o sucesso de The Last of Us, as coisas foram mudando na mente de Neil Druckmann. À medida que ele ganhava mais visibilidade e mais poder dentro da empresa, o discurso sobre trabalhar em equipe e equidade começou a soar um pouco contraditório. Quem diria? Um ególatra destrói qualquer coisa que funciona. Porque por trás dos bastidores surgiram alguns Vou começar a jogar Dark Souls pela primeira vez, pardo. Tô começando Dark Souls 1 no meu Nintendo Switch. Boa! Cara, você vai adorar o Dark Souls 1, cara. Dark Souls 1 é uma experiência impecável. É uma experiência absurda e você vai adorar. Inclusive, eu voltei a jogar no meu Switch depois de meses, porque eu comprei Assassin's Creed, o Ezio Trilogy. Porque eu tô louco, tava sentindo vontade de jogar, só que eu não queria jogar no PC, eu queria jogar em outra plataforma. Aí eu boletei o Ezio ali, tô jogando Assassin's Creed 2 de novo. E tá do caralho. Tá tipo, muito legal. sinais de que um ambiente colaborativo Eu não sei porque eu simplesmente quis jogar em outra plataforma que não meu PC. que ele tanto pregava já não era tão harmonioso assim. E um dos primeiros choques disso veio justamente Cookman é uma decepção, a queda dele será gloriosa. Será gloriosa e já está marcada. Quando sair a bosta do Intergalactic e o jogo for um fracasso, com a saída de uma das figuras mais importantes da história da Naughty Dog e que revolucionou a imagem da empresa, Amy Hennig. Antes de Amy Hennig, a Naughty Dog era uma empresa que era conhecida apenas por jogos mais simplórios de plataforma, como Jack and Dexter. calma lá, porra. Calma lá. Não tira o valor do jogo de plataforma não, porra. E Crash Bandicoot. Bandicoot, papito, chama no inglês. Amy Hennig foi a criadora da franquia Uncharted e a precursora da Naughty Dog seguir esse estilo narrativo. Ah, então é culpa dela de ter arruinado a beleza e diversão dos jogos de plataforma e ter desenvolvido essa maldita tendência desgraçada de jogo-filme. Sim, eu sou contra jogo-filme. Eu copio completamente a opinião do Synthetic Mail, ele está certo. Mataram a diversão nos jogos. Que pra muitos é um problema, né? Ah, a Sony só faz filminho aí. A Naughty Dog seguir esse estilo. Problema. Que pra muitos é um problema, né? Ah, a Sony só faz filminho aí, ó. Culpa da Amy Hennig, porra. Enfim. Amy Hennig foi o pilar que fez a Naughty Dog mudar completamente de jogos de plataforma para jogos focados na narrativa. Mas de repente, Amy O Synthetic Mail é meu show de favorito, cara.
saiu da empresa contra sua vontade e sob circunstâncias completamente sigilosas. E com isso vieram rumores, muitos deles apontando Neil Druckmann junto de Bruce Straley, que pressionaram a saída dela na empresa para assumir o controle total de Uncharted 4, devido ao sucesso de The Last of Us e a proposta diferente de Uncharted 4 que a Amy queria fazer, porque no projeto dela, ela queria fazer um jogo completamente diferente da versão final, com uma história mais sombria e que não usaríamos arma até a metade do jogo, com uma história muito mais focada nos personagens do que na ação. E com alguns rumores que, na verdade, o Sam seria interpretado por outro ator e não o Troy Baker, e que ele seria o vilão do jogo e não o irmão do Nate que a gente vê na versão final. Gênio. Que pariu. Com várias mudanças, como uma parte de Quick Time Event de dança com a Helena naquela parte do leilão na Itália, além de várias outras coisas que são diferentes. Mas sobre essa versão de Uncharted 4 da Amy Hennig, talvez seja papo para outro dia. Mas mesmo com a proposta completamente Uncharted superestimado? Cara, até hoje eu não zerei nenhum Uncharted. Eu tenho os 3 aqui pra PS, mas até agora... Diferente de todos os Uncharted, os atores toparam fazer esse novo projeto e muitos deles falaram que já estavam num estágio muito avançado de desenvolvimento. Com o ator do Nate, Nolan North, falou que quase 1 ano de trabalho do que eles gravaram foi desperdiçado nesse remake/reboot que foi feito pelo Straley e pelo Druckmann. Mas a troca de direção não foi apenas uma mudança criativa, ela também criou um clima tenso nos bastidores. O ator do Sully relatou que era muito difícil trabalhar com alguém como Neil Druckmann depois do que ele supostamente fez. I don't know whether this is public knowledge or not, but that was not her choice. I don't really know the answer to that. Why? There was some sort of internal machinations going on behind the scenes. So it was upsetting for you and the entire crew, but then... Oh, absolutely. Like heartbreaking, or you were able to, you know... Angry. Mostly. Okay. We actually all got together and talked about just walking away. Wow. Go into the set and work with Neil Druckmann. You just have to be professional and try and leave your opinions. And the first couple of sessions, particularly the first one back in the studio, was a little tense. Yeah. O ator do Sully, Richard McGonagle, deixa subentendido que algo foi feito pelo Druckmann para fazer esse racha na empresa e a Amy desistir da ideia. Parte desses rumores que indicam um início de um conflito criativo entre Druckmann e Amy começou de forma sutil. Uma das semelhanças entre as duas versões, a da Amy e a versão final, tá no epílogo, com a Amy escrevendo que na verdade Nate teria um filho, enquanto na versão final de Uncharted 4 vemos que Nate tem uma filha, e essa pequena mudança teria vindo do próprio Druckmann. E vale lembrar que para Amy, Uncharted 4 não seria o último jogo da franquia. Não dá pra saber muito bem como seria essa história. É bizarro eles terem assassinado Uncharted, né, cara? Tipo, não faz sentido pra mim. É um jogo com... Eu não joguei. Eu sei que é bom. Se não fosse bom, o nego ia estar falando esta porra mais de 10 anos depois do seu fim. Quase 10 anos, né? Cara, não faz sentido pra mim uma franquia ter sido simplesmente encerrada dessa forma. Tá ligado? Porque, pô, vamos lá. Eu não sei qual que é o final da história do 4. Mas, tipo... Caralho, é um joguinho de aventura, de caça ao tesouro, pô. Sabe, são histórias sem fim. Você pode sempre inventar alguma coisa diferente. História da Amy, mas... Bom, é bom ter acabado, porque não terminou em declínio, né? Não terminou uma franquia fracassada. Apesar de muita coisa ter sido aproveitada nessa versão... o 4 é muito ruim? Mas falaram que a ideia do jogo focar mais nos personagens e não ter tanto combate era justamente dar mais profundidade do Nate, enfrentando esse ex-parceiro que seria o vilão, o Sam, e com uma história focando no passado, nas escolhas do Nate, com uma pegada mais sombria, como vários dos trailers dessa história de Uncharted 4 da Amy já indicavam em 2013 e 2014. Some chains can never be broken. Por exemplo, eu sou dos otários que adoraria ter um Dark Souls 4. Eu sei. Eu adoraria ver um Dark Souls 4. Porque eu adoro o universo de Dark Souls. Mas o Dark Souls 3 termina a trilogia de uma forma fenomenal. E aí? Não, Elden Ring não é o Dark Souls 4. Não é. Então, eu gostaria, mas nunca vai ter. Dark Souls acabou. E é um final bom. É um final que encerra a franquia. Mas eu queria, porque eu quero. Foda-se, eu gosto da lore. Eu gosto do universo de Dark Souls. I lost 15 years. Buried alive. Erased. One last time.
All right, kid. Let's go do it. A moderação do chat é automático. Tem o Victor, ele é moderador, mas tipo, ele só entra em ação quando alguém jorja demais e ele vai lá e bane instantaneamente. Não, eu não vou desligar. E essa história focaria mais no desenvolvimento do Nate. No final, veríamos Nate tentando ser o pai que ele nunca teve para seu filho. Algo que refletiria a figura de Sully pro Nate. E posteriormente, um quinto jogo com os três mantendo o legado emocional da série. E se distanciando de The Last of Us e outras franquias da empresa. Mas não falaram, né? Então não tem como a gente ter certeza como é que seria. E no entanto, por insistência pessoal do Druckmann, como a gente viu, ele quis mudar o gênero do filho do Nate, o que teria causado desentendimentos internos da Naughty Dog e repercutido até em outros estúdios da Sony, com o criador de God of War, David Jeff, que mostrou indignação com a postura de Druckmann em querer mudar algo de uma franquia que não foi ele que criou e contrariar a criadora da franquia e que fez a Naughty Dog ser conhecida por esse estilo de jogo, além dela ter criado a franquia Uncharted. Mas o Druckmann chegou, não, vou mudar a fofoquinha porque eu sou o Neil Druckmann, mano, em tudo, pipipi, papó. Mas jamais saberemos o real motivo da Amy Hennig ter saído da Naughty Dog. O que começou com uma simples ruptura criativa, aos poucos se revelou algo muito maior. Um ambiente péssimo e extremamente desigual de trabalho. Um exemplo prático que exemplifica isso foi durante o desenvolvimento de The Last of Us. Esse cara tem uma cara de filho da p. Ele tem uma cara de filho da p. Os dois. Todos os funcionários estavam apalavrados de receberem um bônus por metas atingidas, onde os diretores ganhavam um bônus antecipado, Druckmann incluso, enquanto os funcionários de menor relevância na empresa eram ameaçados de demissão apenas por pedirem o mesmo direito que estava assinado em um contrato. Segundo um relato de um dos maiores sites de jogos americanos, a Niche Gamer, um funcionário foi ameaçado de ser demitido por simplesmente perguntar se receberia esse bônus que estava apalavrado no contrato após o lançamento de The Last of Us 2. Enquanto isso, Neil Druckmann e outros membros da alta diretoria da Naughty Dog já haviam recebido seus bônus adiantados sem quaisquer dificuldades. Isso gerou uma revolta imensa na empresa, e essa política de crunch e as péssimas condições de trabalho posteriormente foram publicados por outros jornalistas muito conceituados da imprensa, como Jason Schreier, a Kotaku, a Bloomberg, que são tipo o Fabrizio Romano. O que o Fabrizio Romano é do futebol, eles são para a indústria dos games, mais ou menos. Mas sobre as inúmeras polêmicas de The Last of Us 2 dentro da empresa, com censura por parte da Naughty Dog em youtubers e algumas mensagens políticas dentro do jogo, a gente já chega nisso, voltando. E Amy Hennig não foi a única peça-chave da parceria dele na Naughty Dog que ele quis apagar da história da empresa, mas também teve Bruce Straley. Mas antes de prosseguir, eu quero te perguntar o quê? Se o Batman descobriria qual é a correlação entre MC da Leste e o Justin Bieber? Quem sabe outro dia. Se você estiver curtindo, confere se inscrever, dá um like, porque assim é a melhor métrica para eu trazer mais vídeos de Troll, Ready, Daddy, Batman e etc. E muito obrigado aos membros por fazer esse vídeo existir. Voltemos ao vídeo, meu amigo. Bruce Straley foi um dos pilares criativos da era de ouro da Naughty Dog. Junto de Neil Druckmann, ele co-dirigiu The Last of Us e mais... não sabia que ele também tinha participado da criação de Jak and Daxter e Crash. Uncharted, como eu... Ah, tá. Tá falando dessa decadência da Naughty Dog. Straley e Druckmann criaram um padrão narrativo que foi usado por vários outros jogos da indústria e da Sony, como consolidaram a reputação da Naughty Dog como um estúdio referência em storytelling. Mas algo aconteceu do... Cara, pior que o meu monitor não tinha estragado. Eu tinha dado um tapinha sem querer no HDMI. E ele deu um tilt. Só espetei de volta aí. 100%. Encostei quando fui tirar o cabo de internet. Com essa saída repentina da Amy Hennig, apesar do jogo ter sido extremamente aclamado, Straley descreveu o processo horrendo e nada tranquilo. Algo extremamente exaustivo e emocionalmente desgastante, todo esse rolo do jogo e esse rolo da Amy precisa sair. Num ponto tão grande que ele decidiu se afastar da indústria dos games logo após o lançamento de Uncharted 4. Enquanto Straley tirava esse período sabático, mas ainda era... economizei... não, 2K e meio não. Esses monitor da OC vagabundo que eu compro há tantos anos, eles são sub 1.500. Nesse mesmo período, Druckmann, ainda trabalhando na empresa, uma ascensão dentro da Naughty Dog. E posteriormente, em 2017, Straley anunciou oficialmente sua saída da Naughty Dog, sob também circunstâncias muito nebulosas, afirmando que precisava de um tempo. Então, eu compro a OC porque eu nunca tive problema. Então, até agora não tive problema, então toca o barco. Foi uma pausa para
buscar novos caminhos criativos fora da empresa. E o ponto mais simbólico de uma possível rixa entre Neil Druckmann e Bruce Straley veio anos depois com o lançamento da série de The Last of Us pela HBO, que apesar de ter sido co-diretor do jogo e ter ajudado Druckmann a filtrar as melhores ideias, Straley não recebeu nenhum dos créditos mencionados na adaptação ou qualquer tipo de menção por Druckmann em qualquer entrevista. Straley já deu Que filho da puta. Que filho da puta. algumas entrevistas deixando entre linhas algum desafeto com o Druckmann e defendendo a sindicalização na indústria dos games para não ter esse tipo de treta sobre créditos e pipipó. E essa falta de menção do Druckmann soa ainda mais contraditório com o que ele falava no começo da empresa, sempre ressaltando a importância de Bruce pro projeto e a importância de todos os funcionários. Ele merece um flop de 300 milhas, concordo. Ele merece que a Sony vai e feche a Naughty Dog ao longo da jornada da criação de uma nova IP e de um jogo. Months, Bruce and I kind of hold ourselves in a room and like pick bits and pieces of the story that we liked. People are constantly critiquing each other, and that's the culture we try to cultivate here at Naughty Dog, because it helps make the game better, even if sometimes it can be frustrating and hurt your ego, but at the end of the day, it's all about the game. Posteriormente, Straley fundou um novo estúdio independente chamado Wildflower Interactive. Papito. Sim, vou fazer essas piadas sem graça do Supla. E o cerne de Straley ao criar esse novo estúdio era fazer uma filosofia de trabalho mais aberta, colaborativa e centrada no bem-estar criativo de seus funcionários. Quase uma resposta ao ambiente hostil da Naughty Dog. Mas voltando à linha do tempo, em 2017, com a saída de Straley, Neil Druckmann teria controle criativo total sobre todos os futuros projetos da Naughty Dog, sem a Amy Hennig ou o Bruce para filtrar suas ideias. Cara, eu não consigo entender, velho. Eu não consigo entender esse ego. Eu não consigo. Sabe? Eu realmente não consigo. Tipo, eu vou sacrificar a companhia que eu faço parte só pra tirar pessoas chave da operação? Não entra na minha cabeça, não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim. Não entra na minha cabeça. Ideias talvez um pouco equivocadas de roteiro, como a ideia que ele teve em Uncharted 2 de querer matar a Helena no jogo, fugindo completamente do que é a série Uncharted. E ele falou isso, que foi o Bruce que o segurou e o impediu dessa ideia ir pra frente. E o próximo projeto de Neil Druckmann com o controle criativo total não seria um simples jogo, mas uma sequência do jogo mais aclamado da história do PlayStation, The Last of Us Parte 2. Com The Last of Us Part 2, muita coisa mudou na Naughty Dog e na franquia. O foco que antes era a narrativa e o desenvolvimento dos personagens virou uma obra sobre ciclos de violência com um gore explícito e palco para o jogo deixar sua ideologia entre linhas, às vezes até de uma forma panfletária. E eu não odeio o jogo, tá? O Twitter, porque assim, se você criticar o jogo, o Twitter... Eu odeio. Nunca joguei. O médio, aquele dedo sujo de Cheetos bola, falou, mas você não gostou que o Joel morreu. Eu gosto do jogo, mas com qualquer obra eu tenho minhas críticas, tá bom? O Twitter médio, que é todo, ele falou mal do meu joguinho, acabem com a vida dele. Pau no seu rabo. No The Last of Us 1, por exemplo, o jogo tinha representatividade mais entre linhas. Por exemplo, o Bill, o jogo deixava entre linhas que ele era gay, deixando uma camada mais profunda sobre o personagem e fazendo a gente questionar. É o jogo de Reddit, tá ligado? É o Reddit Simulator. Eu não suporto. Então eu simplesmente não suporto. Eu nunca me dei. O primeiro eu comecei a jogar no PS3. Fiquei com preguiça. Tipo, eu dei uma enjoada ali e dropei o jogo. É um histórico meu, né? Tipo, esses jogos filminhos, eles me cansam muito rápido. Como era o relacionamento dele? E o jogo 2 foi tão merda que não vai ter uma sequência. Tipo, aparentemente a Naughty Dog não vai fazer o Last of Us 3. Não vai ter parte 3. Por isso que eles ficam relançando a parte 2 e parte 1. Com o Frank. Pardo, viu que o 3.8 vai debater com o Jones? Certeza? Caveira? E essa ideia do Bill ter o relacionamento com o Frank foi algo sugerido pelo Bruce Straley. No segundo jogo, no entanto, muitas dessas camadas deram lugar a uma mensagem mais positiva e algumas simbologias quase escancaradas, como por exemplo o culto dos serafistas, que é quase uma crítica direta ao cristianismo e à intolerância religiosa. Além das referências ao judaísmo que tem no jogo, já que Druckmann é israelita e judeu, com vários locais e outras homenagens à sua fé, além de outros locais que fazem referências diretas a alguns monumentos, sinagogas
fantasia, etc. Além dos esboços da personagem da Dina, que uma das primeiras características que ele colocou na pré-produção do jogo dos esboços era que ela era judia e que seu nome, Dina, vem de um significado em hebraico que significa julgamento, mostrando que antes o foco, que era o arco de desenvolvimento dos personagens, virou segundo plano para o primeiro ser um arco identitário sobre eles. No primeiro jogo a gente não ligava se o Joel e a Tess tinham um relacionamento ou não, ficava entre linhas que talvez eles tivessem um rolo. Já no segundo jogo, a relação da Ellie e da Dina fica o foco, enquanto na verdade isso deveria ser apenas um dos vários elementos das duas. E eu nem acho que tudo isso, meu Deus, é um problema, nossa, injogável. Não, como eu falei, eu gosto da The Last of Us Part 2, mas o jogo ele mudou muito o foco e acabou se perdendo no que era o foco do primeiro, que era o desenvolvimento dos personagens. Tanto é que os personagens novos da WLF todos são péssimos e extremamente mal escritos, com raríssimas exceções como o Owen e o Lev. E essa ideia de focar no ciclo de violência e não dos personagens veio de uma história pessoal do próprio Druckmann. Ele já deu uma entrevista falando que quando criança, ele viu uma cena na TV que o marcou profundamente. 2 soldados israelenses foram mortos por uma multidão enfurecida na cidade de Ramallah, na Cisjordânia. Os soldados haviam entrado por engano em um território palestino durante um período extremamente tenso, no auge da Segunda Intifada, uma revolta violenta contra a ocupação israelense. Os soldados foram detidos pela polícia local, mas logo a população, movida por anos de repressão, mortes e humilhação, invadiu a delegacia e matou de forma brutal os 2 policiais. Eu quero que vocês saibam que eu tenho uma opinião. E eu não vou falar ela. Mas eu tenho uma opinião. O mais chocante não foi só a violência em si, mas a comemoração em volta. As pessoas aplaudiam, gritavam, celebravam a vingança. E Druckmann, quando viu a cena, ele sentiu ódio e queria que o pior acontecesse com essas pessoas, movido por um sentimento de raiva, mas depois ele sentiu culpa por sentir isso. E era isso que ele queria tentar passar no jogo. Mas no The Last of Us 2 isso não funcionou porque os personagens da WLF são péssimos e extremamente mal escritos, apesar de inúmeras alusões geniais no roteiro, como eu já expliquei nesse vídeo de como tudo destruiu sua fanbase. Mas enfim, voltando. E apesar da ideia ser extremamente genial, ela foi mal executada. E o problema é quando essa ideologia começa a guiar tudo ao redor do jogo. Pronto, acabou, tá ligado? E tudo vai pro cara. É foda. Tipo, em vez de fazer, sei lá, vou pegar um jogo, vou fazer esse jogo aqui indie, de orçamento de 10, 20 milhões aí, e vou fazer um jogo sobre Israel e Palestina, tá ligado? Mas não sobre Israel e Palestina, mas sobre a alegoria entre Israel e Palestina. Ei, que legal! Não, eu vou pegar um jogo com orçamento de 300 milhões e vou fazer a minha fantasia aqui, Israel e Palestina. Parabéns, porra, parabéns. Os personagens, o roteiro, a estética, o marketing. E falando nisso, o marketing de The Last of Us 2 foi extremamente prejudicial pro próprio jogo e desonesto com os fãs. No trailer foi mostrado que Joel seria uma parte elementar da trama, quase como se estivesse ao lado da Ellie ao longo de toda a jornada. Mas como vimos na versão final, ele foi pro Vascão bem no começo do jogo. Aí o Twitter médio fala, não, mas veja bem, eles têm que mudar porque eles não podem entregar o spoiler no coisa, você quer ter essa experiência. Eu concordo em partes que você... Os caras mataram o Joel, né? Gênio. Muito criativo, irmão. Tipo, a gente falou sobre como poderia ser a estrutura do jogo, apesar de não ter jogado, nunca vou jogar, no vídeo que a gente reagiu do Morgan sobre o The Last of Us Part 2. Pode omitir e até mentir em algumas partes do trailer para manter a narrativa mais coesa. Um exemplo perfeito de uma mentira que tem no trailer, mas ao contrário do The Last of Us 2 funcionou na versão final, foi o que a Marvel fez no Vingadores Guerra Infinita. Eles usaram o Hulk nos trailers, mostrando que ele estava transformado monstrinho gigantão verde para lutar na Batalha de Wakanda, mas no filme, como a gente viu, ele tá abrochado com o Hulk e acaba não conseguindo se transformar, mas participa da batalha. É uma mentira / uma informação que é omitida no trailer, mas que não compromete a sua experiência com a versão final. Ao contrário do The Last of Us 2, que o marketing inteiro se baseou numa nova aventura de Ellie e Joel. Muita gente deixou de comprar o jogo depois de ver que o Joel morre no começo e foi descartado nessa sequência. E isso sem falar que durante anos de desenvolvimento e espera pro The Last of Us 2, teve várias entrevistas do Druckmann falando The Last of Us é sobre Ellie e Joel, é sobre esses dois personagens, e que uma sequência sem eles seria impossível, fazendo os fãs criarem uma grande expectativa sobre qual seria a presença dele no jogo. O cara escreveu que o Joel deu né?
Ele odeia o Joel. Tipo, esse bosta odeia o Joel. Tipo, eu não sabia vocês contaram pra mim daquele self-insert que ele se colocou no jogo matando o Joel, cuspindo do Joel, tipo... Isso que não bosta. Pensa sobre essas milhares de pessoas que se sentiram enganadas achando que o jogo era sobre uma nova aventura de Ellie e Joel. Simplesmente o desprezo completo pelas pessoas que fizeram esse jogo ser conhecido. E isso sem contar que depois de anos dessa promessa sendo alimentada pelo Druckmann, perto do lançamento, faltando apenas 2 meses para o jogo lançar, ele foi completamente vazado e a Naughty Dog teve que derrubar inúmeros vídeos que estavam mostrando os vazamentos do jogo, mas vídeos que estavam apenas dissertando sobre o tema. Eles muito bom. Até strikes. Uma coisa muito bom. Esses caras são os filhos da puta, né? Combater quem publica as cenas vazadas do jogo, e isso sim fere direitos autorais, mas punir criadores de conteúdos que apenas discutiam e analisavam o impacto dessa história desses vazamentos é simplesmente uma medida absurda. E essas decisões, obviamente, foram encabeçadas pelo Druckmann, o pai do projeto de The Last of Us 2, e respaldada pela Sony. E eu sei que vai ter twitteiro autossalopitec falando, viúva do Joel, sendo que eu deixei claro que eu gosto do jogo, só estou mostrando um outro ponto de perspectiva das pessoas que não gostaram. Mas é difícil você entender, né, twitteiro? Estou criticando seu joguinho, o mundo acabou. Neil Druckmann claramente quer ser o novo Kojima com um jeito de chocar a indústria, mas a diferença entre... Ficaria mais feliz vendo o Neil Druckmann comendo lixo do que o Bolsonaro preso. Caralho. Eu também. Não ironicamente. Druckmann e Kojima é gritante. Não ironicamente. Porque eu não tô sentindo absolutamente nada com a prisão do Bolsonaro. Eu tô apático. E pra quem não sabe, essa live aqui tá sendo gravada, esse vídeo tá sendo gravado no dia 13 de setembro. O Bolsonaro foi condenado ontem, anteontem, dia 11 de setembro, a 27 anos de cadeia. Eu não senti absolutamente nada. Eu não senti alegria, não senti raiva, eu não senti nada. Estou apático, estou nem aí. E esse aparentemente é o sentimento geral aqui do chat. Provavelmente você também não sentiu nada. Agora, ver o Neil Druckmann comendo lixo, puta, me dá uma alegria inenarrável. Kojima, desde Metal Gear Solid 2, faz críticas políticas e sociais profundas, com críticas à direita e à esquerda, não querendo te dar um lado certo da história. Você, ao decorrer do jogo, vê os acontecimentos e você toma uma decisão sobre quem tá certo. E o jogo faz uma crítica à direita como uma crítica forte ao... Xande, vou mais longe. Nem a direita bolsonarista tá se importando muito com a prisão do capitão. Quem tá dando uma foto pra prisão do capitão é a esquerda. A esquerda tá comemorando. Tipo, nem a direita bolsonarista tá se importando muito, cara. É bizarro. A direita bolsonarista livrou de um peso, que é o Bolsonaro. Meio que o militarismo, mostrando que o governo e as elites usam os Patriots com seu patriotismo e o medo como um terrorismo para controlar as pessoas. O presidente fantoche fala em proteger a América, mas na verdade só quer o poder. Não, o Liu Vinicinho, eu queria que ele catasse latinha pelo resto da vida dele. Eu torço pela destruição do Liu Vinicinho. Clara ao militarismo e ao autoritarismo. Ai, o amor cristão, eu sou ateu, amigo. Eu quero que você se... É isso que eu quero que aconteça com o Liu Vinicinho. Ele e todos os membros do Brochada. Passado de democracia. Que volte pro lixão de onde ele veio. E o jogo também tem críticas à esquerda com os revolucionários, como Solid Snake, querendo derrubar o sistema e os Patriots, mas o seu plano para ele fazer isso é explodir Nova York. O jogo avisa que causas nobres podem virar um violento extremismo se ignorar a... Não adianta trocar um controle por outro. Kojima fez uma crítica política séria, atemporal, em 2002, quando os videogames... Faço questão de mijar no túmulo dele. Não eram do jeito que é hoje. E Druckmann, ao contrário de Kojima, ele acha que impactar o público de uma maneira forte é o quê? Matando um personagem querido quando você menos espera. Assim como ele queria fazer com a Helena em Uncharted 2, mas foi vetado pelo Bruce Straley. E quando ele teve o controle criativo total de The Last of Us 2, ele fez isso, achando que o jogo seria uma enorme crítica social sobre ciclos de violência e com ciclos de violência envolvidos. Cara, o impacto de Metal Gear vem desde a ideia, a construção... E sobe os créditos. Druckmann parece acreditar que a profundidade é só fazer o inesperado e de preferência. Irmão, eu sou ateu, eu prego o ódio ao próximo. Extrema. E essa inspiração do Druckmann no Kojima não é só na ideia de você trazer uma crítica profunda. No próprio jeito de divulgar o jogo, o próprio Neil falou que se inspirou em Metal Gear Solid 2. Metal Gear Solid 2 is one of my favorite games. And I know some people... Recomendação, assistam a live. Beleza? Porque coisas que foram ditas aqui não vão para o YouTube.
Hated it. I loved when I played Metal Gear Solid 2 and I saw those trailers. You were deceived, right? Because they moved boss battles around. You always saw Snake. They never showed you Raiden. And I remember like I'm playing a whole new character. This is... Talvez vai virar um short. Pariu. Yosef, tira esse do YouTube, mas faça um short disso. Vai ser sensacional. Eu quero isso no Instagram. Beleza? Por favor. Nossa, um short bem editado vai ficar... cinema. Awesome. É justamente isso que torna tudo ainda mais curioso. Druckmann sabia exatamente o que Kojima fez. Claramente gostou da ideia, só que ao tentar aplicar algo semelhante em The Last of Us Part 2, ele erra no fundamento. No trailer, Joel aparecia como se fosse parte central da jornada, reforçando a ideia que estaria ao lado da Ellie durante a campanha inteira. Já Kojima, no Metal Gear Solid 2, os trailers mostram apenas Snake, escondendo completamente o verdadeiro protagonista, que seria o Raiden. Foi uma jogada ousada de Kojima, mas que fazia parte de uma crítica maior sobre a manipulação da informação, que é um dos cernes de Metal Gear 2, como aquela crítica sobre a mídia, enfim, vocês entenderam. Mesmo The Last of Us 2 tendo várias críticas políticas, algumas veladas, outras mais positivas, foi um jogo que não vendeu tão bem quanto a Sony esperava, já que Roll the credits. Lançamentos da história da Sony, que seria esse jogo, vendeu menos que Ghost of Tsushima, uma nova IP da Sony. E isso sem contar o desastre que foi umas veladas, outras mais positivas. Foi um jogo que não vendeu tão bem quanto a Sony esperava, já que a sequência de um dos maiores lançamentos da história da Sony, que seria esse jogo, vendeu menos que Ghost of Tsushima, uma nova IP da Sony. E isso sem contar o desastre que foi The Last of Us 1 pro PC, além dos inúmeros remasters e remakes de The Last of Us que ninguém pediu, isso sem contar que a série, que também está sendo feita pelo Druckmann, apesar de ele já ter pulado do barco, ter perdido 55% da audiência, coincidentemente, quando a série vai focar exclusivamente no jogo, foi completamente escrito por ele. E qual a resposta da Naughty Dog num cenário político norte-americano cada vez mais resistente a pautas progressistas e com o público fazendo um boicote e consumindo produtos e propagandas cada vez mais apelativos, até algumas propagandas com o Galbu, mulher bonita, vou comprar. E com jogos ainda mais caros para ser produzidos, qual é? Nossa, essa careca me tira toda a vontade de viver, cara. É genial de Neil Druckmann pra fazer a Naughty Dog lucrar milhões e sair nesse marasmo de relançar o mesmo jogo 30 vezes. É o quê? É fazer um jogo voltado mais uma vez em uma pauta política, com uma crítica direta ao cristianismo, que é Intergalactic. O próprio Druckmann dando entrevista falando que é sobre uma religião fictícia que foi mudando ao longo de 2 milênios, mostrando como uma religião consegue mudar o comportamento de uma sociedade e das pessoas, mesmo... Nossa, eu não sabia dessa parte. Sendo distorcido. Ou eu esqueci, na verdade. Ao longo das eras. O que nos traz o questionamento: será que mais um jogo com um cerne político tão evidente vai salvar a Naughty Dog? Ou ela vai continuar nesse marasmo de relançar o mesmo jogo 30 vezes? Que é o que eles estão fazendo com The Last of Us. Resta saber o que o nosso novo Kojima tem pra gente. E se você quer descobrir como The Last of Us 2 poderia ser muito melhor com um conceito novo da morte do Joel, vou deixar a resposta aí do lado, te vejo lá alguns segundos e I see you another day. Eu não lembro se a gente assistiu esse vídeo, ou foi esse vídeo que a gente assistiu. Bom, anyway, se inscreva no canal do Morgan. Ele é bom pra caralho. É isso. Bom, toca o barco.